todos muito bem-vindos a essa casa de oração, tanto os reencarnados quanto os nossos irmãos desencarnados. Meu nome é Jean, eu venho lá da casa Bezerra de Menezes, trago a todos um fraterno abraço daquela casa. É uma honra, é uma gratidão muito grande a Deus, ao Senhor Altamiro, por estar mais uma vez aqui. Vamos todos juntos fazer um bom estudo, ter uma boa reflexão. Eu espero que consiga tirar algumas dúvidas e durante esses minutos, se eu conseguir atingir um coração com a mensagem de hoje, rendo graças a Deus. Para hoje, o tema da nossa palestra é as dificuldades e os momentos difíceis. Para nós entendermos quais são essas dificuldades, o que são esses momentos difíceis que nós enfrentamos no dia a dia, eu trago uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, que traz uma parábola dos trabalhadores da vinha. E para nós conseguirmos ter um entendimento, antes de eu trazer a parábola, vamos tratar um pouquinho desse tema, dos momentos difíceis. O que torna um momento difícil para você? E o que são esses momentos difíceis? O que é um momento difícil para mim? É um momento difícil? É uma dificuldade para vocês? Sabemos que não é a mesma coisa. Porque o que é difícil para mim, não é para o meu próximo, não é para você, não é para ninguém aqui. Nós pensamos diferente, analisamos diferente. Às vezes, pessoas próximas da gente, irmãos, amigos, pais, mães, familiares, vizinhos, enfim, parentes, todas as pessoas do nosso convívio diário, essas pessoas passam diariamente por problemas, têm problemas, elas têm dificuldades e enfrentam esses momentos difíceis. Seja ela qual for, a mais simples, não importa, todos nós passamos. Mas cada indivíduo, cada pessoa, ela tem uma percepção diferente. Ela tem uma característica diferente para encarar aquela dificuldade, aquele momento difícil imposta a ela. Uns encaram de um jeito, de uma maneira, outros de outra forma. E para alguns é um problema difícil de resolver. Para outros, encaram de uma maneira totalmente diferente. Tratam aquele problema com serenidade, com tranquilidade. Então, o que é difícil para mim é muito relativo, não é para vocês. Então, esse momento difícil não é absoluto. Cada um tem uma maneira de lidar com seus problemas. Então, meus irmãos, ele depende de cada um de nós. Se ele depende de cada um de nós, esse momento difícil, ele pode ser uma oportunidade. Uma chance, um acontecimento em nossas vidas, uma lição que Deus nos dá, que Ele coloca, às vezes, pequenas provas grandes em nossas vidas. E tudo isso pode ser bom ou ruim, pode ser tranquilo, pode ser fácil, difícil, complicado. Essa classificação daquele momento, quem vai dar, quem vai definir,
somos nós. Nós que definimos se aquele momento que nós estamos enfrentando, ele é bom ou ruim, se ele vai ser uma oportunidade boa ou não. Depende exclusivamente de nós mesmos. Depende de você. Quando esse momento acontece na tua vida, você vai determinar se ele vai ser bom ou ruim, se vai ser tranquilo ou fácil. Mas então, por que geralmente nós classificamos esses problemas, essas dificuldades, como momentos difíceis? Por que nós transformamos essas oportunidades que temos em nossas vidas em momentos difíceis? Esses momentos, essas oportunidades são muito parecidas. E pode até ter algo em comum entre elas. Mas geralmente nós a elegemos como uma situação difícil de resolver, devido às sensações que tem dentro desses momentos. Nós, dentro de nossa pequenez, nós ainda vivemos muito as sensações, as coisas imediatistas da matéria. E essas sensações são oriundas do nosso pensamento. Estamos num estágio evolutivo, caminhando vagarosamente em rumo à nossa evolução. E por isso estamos muito ligados com essas sensações e as coisas da matéria. E precisamos controlar os nossos impulsos, os nossos pensamentos, os nossos instintos. Porque muitas vezes estamos vibrando numa frequência muito baixa. E quando nós vibramos nessa frequência baixa, nós damos brecha, facilitamos, para que aqueles irmãozinhos, aqueles espíritos menos esclarecidos, venham até nós e dão aquele recadinho ali tentando nos influenciar a fazer coisas erradas, né? Ou a não fazer as coisas certas. Então essas sensações oriundas do nosso pensamento. E através do nosso pensamento nós vibramos ou coisas boas ou coisas ruins. Tudo que acontece em nossas vidas, tudo que deixamos acontecer, essas decisões que nós tomamos, boas ou ruins, vem do nosso pensamento. Nós escolhemos. E eu gosto de citar bastante alguns exemplos. E eu costumo citar assim o trânsito. O trânsito é complicado para todo mundo, né? Eu acho que ninguém assim anda tranquilo, né? O tempo todo no trânsito. A cada dia está mais difícil de circular nas nossas cidades, principalmente nas grandes, nas metrópoles. Aqui não está diferente. Em algumas situações nós levamos alguma fechada, alguém nos corta, e aquilo já serve um estopim para a gente ficar zangado, ficar irado. Fechada no trânsito, aquela cortada, acontece todos os dias. As pessoas fazem conosco, nós fazemos às vezes sem querer, mas fazemos. É muito comum. Aí eu pergunto a vocês, acontecendo isso, vocês vão decidir
se aquilo vai deixar afetar vocês ou não. Se isso vai interromper a tua paz de espírito, a tua paz interior. Então, devemos transformar esse momento difícil, aquela fechada no trânsito, em uma oportunidade para a gente refletir, pensar, transformar aquilo que era para ser ruim em algo bom. E se nos perguntarem, quem roubou tua paz naquele determinado momento? A gente vai, imediatamente dizer, foi fulano, foi o carro da frente, o cara que me cortou. Se ele não tivesse feito isso, eu estaria em paz, eu estaria bem. Mas então, a tua paz depende de outra pessoa? Não. A tua paz, teu momento de tranquilidade, de serenidade, depende apenas de você. Se aconteceu isso, aconteceu um pequeno acidente ali que você está envolvido, muitas vezes pode ser, aí depende a crença de cada um, pode ser um livramento, poderia ser algo pior lá na frente, E não somente no trânsito, essas coisas acontecem no supermercado, alguém que entra na tua frente, numa fila de lotérica do banco. Mas nada disso pode roubar a tua paz. Nós temos que saber lidar com esses momentos difíceis. Eu trago para vocês uma história rápida. Trata-se do sábio e da vaca. Talvez vocês até conheçam essa história. Na China antiga, um sábio e seu discípulo caminhavam pelo interior daquele país. Estavam caminhando o dia todo, até que chegaram num local e avistaram no alto de um monte um casebre muito simples, muito rústico, e decidiram chegar até aquela pequena casinha para ver se conseguiam um pouso, uma parada para descansar, para se alimentar, quem sabe. E quando chegaram, foram muito bem recebidos. Ali morava um casal e mais 3 filhos. E durante o jantar, o discípulo, sentado à mesa, ao lado do seu mestre, daquele sábio, ele percebeu que os alimentos ali eram escassos, até mesmo para aqueles que moravam naquela casa. E ele perguntou para o pai da família, da onde eles retiravam o seu sustento. E o homem respondeu, apontando para a janelinha, mostrando uma vaquinha que estava no pasto ao lado da casa. Ele disse, nosso sustento vem daquela vaquinha. Dela nós tiramos. Então você pega a vaca, leva até o precipício e a empurra o precipício abaixo. O discípulo se assustou. Mas vamos matar a vaca e o sustento deles é o único sustento. A vaca os mantém vivos. E o mestre calmamente repetiu, pegue a vaca, leve até o precipício e a empurre o precipício abaixo. Muito contrariado, o discípulo acatou a ordem do mestre, o conselho, pegou a vaca, foi até o precipício e empurrou ela no precipício abaixo. E os dois partiram muito cedo, antes da família acordar, e
seguiram seu caminho. Passaram-se alguns anos, aquele discípulo levava na sua consciência aquele peso de ter matado a vaca. E ele decide abandonar o seu mestre. Ele segue seu caminho e decide retornar até aquele local, até aquela família que os haviam ajudado há alguns anos atrás. E quando ele chega, de longe ele percebe que no lugar daquele casebre, daquela casa humilde, existia uma casa bonita, com certa elegância, e ele viu que era uma casa muito próspera. Então ele chega e encontra uma pessoa na frente da casa, que estava trabalhando ali, e ele pergunta: você sabe para onde foram as pessoas que aqui moravam há um tempo atrás? E o homem responde: eles continuam aqui, eles continuam morando nessa casa. E eles estão no jardim, e aponta o jardim, e o discípulo entra. Imediatamente vem um homem ao seu encontro, feliz, e o reconhece, de braços abertos o recebe. Reconhecendo que era o discípulo que ele havia ajudado juntamente com seu mestre há um tempo atrás. E o discípulo, assustado, pergunta o que tinha acontecido, o porquê daquela mudança, de ter acontecido uma boa mudança ali. E o homem responde: Lembram quando vocês estiveram aqui, você e o seu mestre? Depois que vocês partiram, nós notamos a ausência da nossa vaca. E quando, procurando-a, a encontramos lá no fundo do precipício. Ela estava morta. A vaquinha caiu no precipício. Por um momento nós ficamos até desesperados. Ficamos tristes. Mas nós percebemos que nós tínhamos condições de tirar o sustento dessa terra. Nós tivemos outras ideias para ganhar dinheiro, que nós não dependíamos exclusivamente da vaca. Foi aí que nós prosperamos. Conseguimos ganhar muito, o suficiente para ter uma vida tranquila, uma vida saudável. Então, meus irmãos, essa é uma lição que nós devemos levar nessa situação. Que um momento difícil pode ser transformado numa oportunidade. Mas algumas vezes as oportunidades, os momentos que nós transformamos em oportunidades, que nós superamos momentos difíceis, elas não nos aparecem de uma hora, o resultado positivo não aparece de uma hora para outra. Não é instantâneo. Ele pode durar horas, dias, meses, até anos. Mas um dia, o resultado vem. O resultado positivo vem. Isso proveniente das nossas escolhas, daquilo que nós vibramos naquela decisão, de tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. E quando colhemos os frutos, pode ter certeza, os frutos sempre serão mais doces e mais saborosos. Agora eu vou fazer a leitura que eu trouxe para nós, já me alonguei demais. A parábola, muitas vezes, nós lemos e não temos o entendimento necessário. Mas vamos tentar fazer uma reflexão para ver o que Jesus tentou nos dizer quando ele pregava e o que está aqui no Evangelho. Os trabalhadores da última hora. Até tinha me esquecido do slide.
O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, é que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não combinaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que é teu e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então fica muito fácil, né, se a gente perguntar quem vocês gostariam de ser nessa parábola. Aqueles que trabalharam 12 horas ou aqueles que foram e receberam 1 denário, a mesma quantia, e trabalharam 1 horinha só? Acho que é fácil responder, né? Eu gostaria de ser o segundo. Trabalhei 1 hora só, ganhei igual a eles. Tá valendo, tá bom, né? Mas para a gente ter um pouquinho mais de entendimento, vou contar outra historinha para vocês. Naquela região, um senhor de vinha e 2 pessoas, 2 homens, pais de famílias, ambos com famílias, com filhos. Os 2 precisavam sair para encontrar trabalho. Foram até o vilarejo, um dobrou à direita e o outro pegou à esquerda. O senhor da vinha, o proprietário da vinha, passa e encontra um deles. Você quer trabalhar para mim? Quero. Então pega as tuas coisas e vai lá para a roça, vai lá para a minha vinha. O trabalhador segue, feliz da vida, tinha um trabalho. O dono da vinha volta depois de 3 horas, não encontra ninguém. Aquele segundo trabalhador, ele fica ali esperando. 1, 2, 3 horas e ninguém vem contratá-lo. Passa mais 1 hora, ele já começa a ficar aflito, o desespero começa a tomar conta dele.
Chega o horário do meio-dia, ele volta para casa e lá encontra sua esposa e seus 2 filhinhos. Ele não podia demonstrar a aflição que tomava conta do seu coração. Ele não podia mostrar o desespero, porque o desespero não faz bem, não ajuda ninguém nessas horas. Muito triste vendo seus filhos, sua esposa sem o pão de cada dia, porque o pão de cada dia naquela época é como da oração do Pai Nosso. O pão de cada dia era realmente o pão físico, o pão que alimentava, não é o pão espiritual não. As pessoas trabalhavam para comer no dia. Então ele decide voltar à vila, passa 1 hora e nada, 2, 3 horas e nada, e o desespero aumenta. Imagina, tem que voltar para casa de mãos vazias. Ele começa a fazer prece fervorosamente. Meu Deus, me ajuda. Me arruma um trabalho, meu Pai. Eu preciso levar o pão para minha família. Eu preciso levar o que comer para meus filhos. Passa mais 1 hora e nada. Lá por volta das 5 horas, quase no final do expediente, eis que aparece um senhor de vinha. E chega e pergunta: o que você está fazendo aqui parado? Por que não está trabalhando? E o homem responde: é que ninguém me contratou, meu senhor. Não, pega as tuas coisas e vai para a minha vinha. Você já comeu? Não, não comi. Então vai até lá, se alimenta, sacia a tua sede e vai trabalhar. Depois nós combinamos o pagamento. E assim aconteceu. Agora eu torno a perguntar a vocês: quem vocês gostariam de ser? O primeiro trabalhador ou o segundo? Fica mais fácil ainda responder, né? O primeiro trabalhou 12 horas, mas trabalhou tranquilo, coração sereno. Ele sabia que no final do dia, do expediente, ele iria levar o pão, ele iria levar o alimento para sua família. Já o segundo, totalmente ao contrário, né? Ele trabalhou nem 1 hora talvez, mas ele passou o dia em aflição. Ele passou o dia sofrendo, achando que não ia conseguir levar o pão para sua família. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer, que isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Como a mensagem que foi lida pela Deise no começo aqui, agradecer pelo trabalho que temos. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer, muitas vezes nós criticamos aquilo que nós temos. Reclamamos do nosso trabalho, reclamamos do nosso carro, reclamamos se está chovendo, se tem muito sol. E esquecemos do que verdadeiramente importa. Esquecemos de fazer nossas preces e agradecer a Deus. Porque momentos difíceis nós vamos enfrentar todos os dias. Basta nós termos discernimento, termos entendimento e sabedoria para nós escolhermos se aquele momento vai ser difícil, uma dificuldade, ou se nós podemos transformá-lo em oportunidade. Devemos levar para a nossa vida. Isso acontece
em todos os meios, em todos os setores, emprego, nosso trabalho, na nossa vida, na nossa casa, no nosso relacionamento. Muitas vezes as pessoas nos contrariam e nós já ficamos irritados, nós deixamos aquilo roubar a nossa paz. E muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas também. Tratamos as pessoas de uma maneira mais áspera, às vezes até com agressividade, mas somos imperfeitos. Acontece. Se nós erramos, já foi. Espero que as pessoas que nós deixamos a desejar nos perdoem. Aqueles que nos fizeram mal, nós devemos perdoar também. Já foi, é passado. Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um presente e um futuro diferente. É muito difícil, às vezes, avaliar esse momento, tratar as pessoas de uma maneira melhor, com suavidade. Mas nós ainda não somos seres tão evoluídos, não somos Chico Xavier, estamos longe de ser um Chico Xavier, de ser um Divaldo, Raul Teixeira, de ser um Paulo de Tarso, de ser Jesus, talvez trilhões de anos, sei lá quanto tempo, um dia chegaremos lá. Mas então nós temos que lidar com esses momentos difíceis com amor. Quando alguém nos contrariar, quando alguém nos fizer mal, pare, pense, reflita, perdoa. Não queira tentar mostrar para a pessoa que ela está errada. Aí nosso senso de justiça quer falar mais alto, mas aí o problema se torna maior. Sigamos o exemplo de Jesus, nosso Divino Mestre, que o amor supera tudo. Muita gratidão, obrigado por me ouvir até o final. Alguns slides para ilustrar. Cruzes nós devemos carregar. E muitas vezes nós tentamos deixá-las mais leve, escolher o caminho mais curto ou a porta larga, mas lá na frente nós vamos encontrar dificuldade. E aquela cruz pesada que nós carregamos, ela será necessária lá na frente. E a nossa cruz é muito pesada, será mesmo? Pesada foi a dele, Muita gratidão, muita paz, muita luz a todos. Uma boa noite, que Deus nos abençoe.